receber pastor Rodrigo, vai ministrar a palavra aos nossos corações nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria para nós estarmos aqui, glorificando e adorando ao Senhor. E chegamos no momento de grande importância, que é da ministração da palavra, amém, irmãos? Com muito carinho, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, aleluia. 23, Lucas 23. Vamos estar lendo dos versículos 37 ao 43. Aleluia. Lucas 23. Graças a Deus. Lucas 23, a partir do versículo 37. Amém? Quem foi encontrando, vamos ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. E a palavra nos diz: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: se você não é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Oremos. Pai querido de amor e graça, pelo santíssimo nome de Jesus nós estamos aqui, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Sim, estenda, meu Pai, a tua destra sobre nossas vidas. Sim, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa pairar sobre os nossos corações. Que nós possamos ter a certeza, Senhor, da tua salvação. Sim, meu Pai, que o Senhor possa promover este ato, Senhor, de bondade ao qual nós não merecemos, ó Pai. Sim, ó Jesus, clamamos a Ti. É que pedimos ao Senhor que essa palavra possa entrar no nosso coração. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, essa passagem é uma das passagens mais lindas e ela tem em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos contemplam essa passagem. Mateus, Marcos e João. Mas só Lucas que fala do diálogo. O diálogo de Jesus com os malfeitores, com os criminosos, ele só está no livro de Lucas. Isso tem muito a ver com o evangelho que Lucas ele escreve, da forma que ele representa e da maneira que ele chega para nós. Por quê? Lucas, médico, cooperador de Paulo, né, médico amado, Paulo o chamava, ele foi escrevendo ele com base no evangelho de Marcos, só que ele faz uma investigação, ou seja, quando Paulo vai ali evangelizando e ministrando, ele vai junto com Paulo ao longo do caminho e ele vai coletando os fatos, e a palavra chama de testemunhos oculares, ou seja, ele foi entrevistando as pessoas e relatando ali o que havia acontecido de fato, orientado pela a pessoa do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele escreve ali 58, 60 depois de Cristo. E que nós temos que entender, irmãos, e eu vou propor à igreja um desafio. Imagina que dá um blip do milênio aqui, e o evangelho de Lucas não está na Bíblia. Então nós temos Mateus, Marcos e João. E a cena que nós vemos é que um judeu, ele foi crucificado. Então ele vai passando aqui no caminho com a cruz, sendo agredido, e aquela confusão toda, e ele é crucificado. Então nós estamos vendo, lá no Gólgota, 3 homens crucificados.
Contextualizando, Jesus crucificado ali, tudo acontece no período entre a Páscoa e Pentecostes, não é isso? Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Então a cidade de Jerusalém estava cheia. Por quê? Porque a Páscoa era uma festa da peregrinação. Então todos os judeus que estavam em Jerusalém, que moravam fora, os prosélitos, ou seja, as pessoas que eram convertidas ao judaísmo, que moravam fora, todos deveriam estar em Jerusalém. Então a cidade estava cheia. Então imagina uma cidade cheia, vamos fazer um paralelo aqui com o Natal, está cheia a cidade, o centro está terrível, e ali você vê uma cena de agressão, porque a morte de cruz era uma morte para ser realmente pesada. A morte de cruz era para ser uma morte vexatória, era para ser uma humilhação. Quais tipos de comentário, e aí está o desafio, vocês acham que as pessoas fariam? Nossa, são bandidos, são ladrões. Sim, eles mereciam estar no lugar que eles estavam. Era lícito. E a palavra de Deus ainda nos dá até uma autoridade, né? Fazendo essa licença poética aqui, porque escreve ladrões. Porque se escreve ladrão na nossa cabeça aqui, no nosso subconsciente, ele tem o quê? Que pagar. O ladrão tem o quê? Que sofrer. E é lícito. Porque a palavra está escrito ladrão. Então eu fico pensando aqui nas fofocas. Está vendo, gente? Ó, hoje está tendo festa, está tendo show. Não é isso? É igual acidente na rua. Está vendo acidente na rua, todo mundo fica ali, ó. Hoje fica com o celular gravando, não é isso? E essa visão, irmãos, de quem não conhece a cena, ela é bem típica nossa, de quem julga sem saber. De quem não sabe os detalhes. De quem não conhece a história. Mas de todo parcial que nós somos, nós fazemos muito bem julgar. E nós imputamos os nossos pesos, nós imputamos as nossas verdades, e nós julgamos e imputamos pena capital sem saber o que aconteceu. E naquele momento talvez seja o acontecimento mais importante da história por causa da consumação. Várias profecias ali estavam acontecendo. Primeiramente, o Filho do Homem sendo pendurado no madeiro, o Filho do Homem ao lado de salteadores, as suas vestes sendo divididas, isso são tudo profecias que estavam acontecendo naquele tempo. E quando nós não prestamos atenção nos eventos, a gente perde a informação. E a gente perde o curso da história. Porque muitas das vezes, ao invés de saber a verdade, nós queremos julgar. Nós queremos pesar a mão. Nós queremos massacrar. Os outros evangelistas, eles escrevem acerca desses eventos proféticos que foram se realizando ali, né? A gente não vai repetir porque não é o foco, não é o objeto da pregação. Mas ali o contexto real, estavam dois ladrões. E eles realmente mereciam, e em momento algum eles negam. Vocês perceberam isso? Nos textos? Só que no meio ali está o Cristo, está o Redentor, está o Senhor dos Senhores. Está ali na presença de Cristo, naquele momento ele estava se manifestando como Cristo. E dentre estes dois salteadores, cada um conduziu da maneira que estava no seu coração. O primeiro, ele pede por salvação. Então ele blasfema contra Jesus dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. E quantos de nós, nas nossas vidas, nós não tratamos Cristo assim também? E a Bíblia fala o quê? Que ele estava blasfemando contra Cristo. Quando nós nos aborrecemos e nós apertamos e esprememos Cristo na parede para que seja feita a nossa vontade e não a de Deus. E a maneira que Cristo foi abordado, a Bíblia que chama de blasfêmia. Se você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Um pedido sem piedade.
um pedido de um infiel. E muitas das vezes, irmãos, nos nossos pedidos, nós fazemos da mesma maneira que está relatado no texto. Senhor, salve. O Senhor não é Deus, ele faz um desafio a Deus. Muito próximo do diabo, né? O diabo também fala isso na tentação, não é isso? Não, filho de Deus, pula. E os teus anjos não pegarão? E aqui, irmãos, a gente traz um exercício à nossa reflexão, à nossa consciência. Porque a palavra de Deus nós aprendemos aqui que é um culto racional, então nós temos que estar aqui conscientes das nossas palavras, dos nossos posicionamentos contra Deus e contra os homens. E ele faz um desafio, ele faz um pedido, salva-nos a nós mesmos, mas um pedido sem piedade, um pedido arrogante. Quantos de nós, irmãos, e ele se não tivesse pendurado no madeiro, talvez ele não se converteria, ele pedia ir embora. E quantas das vezes nós também fazemos isso? O Senhor nos dá uma missão nas mãos, o Senhor coloca algo para nós fazermos, e qualquer lapso que saia fora, e qualquer evento que saia fora do nosso controle ou de algo que nós queremos, nós largamos o barco. Porque não foi feita conforme a nossa vontade. E que este ano de 2025 traga uma nova reflexão e um novo patamar de mentalidade para nós quanto igreja. Eram 2 ladrões, homens maus, merecedores da cruz. Eles mereciam a cruz. Mas qual que é a diferença deles para mim ou para cada um de nós que estamos aqui? Nós não somos igualmente pecadores? Nós não somos destituídos da glória de Deus? Palavra que fala. Nossa verdade não é como um trapo de imundícia? Nós não apressamos para fazer o mal? Muitos com língua pesada, excesso de lascívia. Então, moralmente, todos nós estamos no mesmo pé de igualdade que aqueles 2 ladrões. Vai escandalizar alguém? Não são todos pecadores? A única diferença é que, conforme a lei dos homens, eles cometeram crime. Então, realmente, eles estavam ali, pagando o preço mesmo do pecado que eles cometeram, que a Bíblia não fala qual era. Mas ali também tinha um homem que reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um homem honesto. Um homem que não falou que era inocente, mas reconheceu ele como Cristo e pediu perdão e pediu para estar junto com ele. E defendeu a causa de Cristo. E defendeu a causa do Evangelho. Hoje, irmãos, nós não temos Cristo visível. Cristo não está aqui materializado como um homem. Então a nossa fidelidade é com a igreja. Quantos de nós vemos pessoas blasfemando contra a igreja e nós nos assentamos à roda dos escarnecedores para blasfemar também? Muitas das vezes como aquele ladrão que não se arrepende, julgando de coisas que não sabe, concordando com a ciranda de Satanás, com as conversas fiadas, com as lascívias, com as traições, com as concupiscências. E Cristo só olhando. E o lindo do texto, que Cristo ele estava sendo ali ofendido e humilhado pelos sacerdotes, pelos romanos, pelas pessoas que passavam e pelo próprio ladrão que estava ali pedindo para ele as coisas e escarnecendo da pessoa de Cristo. E na nossa vida prática, cuidado para que nós não possamos estar escarnecendo de Cristo, pedindo para ele as coisas ainda, porque ele vai virar a face e ele não vai olhar, porque ele fez isso na cruz. O ladrão que blasfemou contra ele, ele não olhou, ele não se dirige à palavra, ele não falou com ele, você está condenado. Ele só falou com que mostrou o fruto de arrependimento. Nós devemos, igreja, apresentar frutos de arrependimento. Nós devemos esforçar para que nós possamos sermos mais fiéis a Deus.
Porque realmente, irmãos, tem irmãos que são fracos. Porque Provérbios fala, quem é fraco numa crise realmente é fraco. Tem pessoa que vai chegar na crise e ele vai esmorecer. Tem gente que se apertar ela no serviço, ele chora e vai embora, ele larga. Ele não tem a firmeza, o caráter é fraco. E aqui não sou eu que falou, foi o profeta não, o rei Salomão, perdoa. Quem é fraco numa crise realmente é fraco. Um dos versículos mais pesados que eu conheço, nesse sentido, de caráter. Mas nós temos em contrapartida um outro homem, um pecador, que reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um homem que preferiu ser fiel. E ser fiel, irmãos, numa mesa de escarnecedor é difícil. Ele foi fiel a Cristo, ele estava preso no madeiro, as pessoas estavam escarnecendo de Cristo ali embaixo. Cristo, o vitupério da cruz, eles rasgaram a roupa dele, ele estava nu, torturado, sem poder algum físico, como homem. Mas que se levante homens fiéis a Deus, que levante homens firmes de caráter, que não empreste a sua boca, os seus ouvidos aos escárnios, mas que sejam fiéis a Cristo até o fim, independente de amizade, independente de conveniência ou interesse pessoal. Porque é difícil mesmo ter firmeza, irmãos, na hora que precisa é difícil. Na hora que está todo mundo contra, né? Só realmente os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade têm este caráter. Que sejamos nós. O profeta estava triste, deprimido, né? O profeta Elias. E o consolo que ele recebe, ainda existem 7.000 fiéis em Israel. Ainda existem 7.000 fiéis em Israel. E nós temos um chamado para sermos diferentes da maioria. Porque na contextualização que eu fiz, as pessoas estavam longe ali. Mas a palavra traz que poucos estavam com Cristo no momento da crucificação. Tinha muita gente na hora do milagre. Tinha muita gente na hora da multiplicação do pão. Né? Tinha muita gente ali, ressuscitou o coxo, vão todo mundo atrás dele. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Cristo, que Cristo percebe que dele sai virtude, qual que é o comentário que Pedro faz com ele? A multidão te espreme. Nessa hora é fácil, irmão. Que nós possamos ter firmeza de caráter. E entendermos que nós não somos melhor que ninguém. A diferença do ladrão, tangente ao pecado, e nós aqui, é somente a graça de Cristo. Porque é somente Cristo, irmãos, é somente Jesus Cristo que pode nos salvar de maneira real. É somente Cristo que pode nos dar a vida eterna. É somente Cristo que pagou com teu sangue, porque Ele é Deus que se fez homem para nos salvar. Porque, irmãos, nós temos que ver a nossa postura. E fico imaginando ali pessoas que não fossem um Deus. Ia ficar 3 homens ali, um perdido. Se tivesse ali um teólogo liberal, ia falar, está sussa, gente, tranquilo, fica cada um na sua, que no final vai dar tudo certo. Se fosse o santarrão, todos nós estamos no inferno, porque nós merecemos o inferno. Que a Bíblia escorre sangue, igual o Jornal Super. Mas ele tinha Cristo, que a graça, que é um favor imerecido, os alcançou, e os trouxe, e nos comprou, para que nós possamos o seguir e ter uma vida justa, reta, justo com Ele. E nessa nossa caminhada, irmãos, nós vamos ser, sim, muitas das vezes crucificados, não literalmente, mas nós vamos ser julgados de forma desonesta, nós vamos pagar um preço que não é nosso, mas o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina, dê a outra face e ande a 2ª milha. E andar a 2ª milha, irmãos, é difícil. Sabe por quê? Porque
andar a segunda milha, ela vai quebrantar a nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade ela é farisaica. Nós gostamos do nosso status. Nós gostamos da nossa soberba. A nossa soberba ela é quentinha no nosso coração, porque lá nós nos defendemos. Né? O pessoal brincava, né, no futebol que tinha aí, né? Eu sou crente, mas minha mão não é não. Se mexer comigo, ó, é soco. E realmente descalçar as sandálias. E quando alguém te pedir a túnica, você dá a capa, é só quem está desprendido e que confia em Cristo. Só quem está realmente conectado com Cristo. Só quem está entendendo os moveres de Cristo. E nós temos que entender que Deus nos chamou este ano para que o reino cresça em nós e através de nós. É o desafio que nos foi proposto no final do ano passado e está nos acompanhando até hoje nos finais de 2024. E é esse evangelho, irmãos, dos que se rendem a Cristo, dos que entendem que são meramente pecadores e somente com Cristo que nós temos salvação, é que tem que ser levado. É por isso que nós fazemos uma reforma tão bonita, mas quando nós mantemos 14 pontos de grupos de apoio, com 120 pessoas em média congregando e falando de Jesus para as pessoas. Porque isso aqui é para servir. Os PGAs é o momento de servir. Não é de falar da minha vida, não é de falar do meu time, é de falar da palavra de Deus. É onde que nós vamos reunir a nossa família e os nossos convidados para nós estarmos trazendo o evangelho da cruz. De um homem que estava no madeiro, poderia ter acabado com toda a humanidade, mas ele preferiu se entregar. Que muitas das vezes, e a maioria das vezes, tem que perder para ganhar. Cristo ressuscitou naquele grande dia, no terceiro dia. E ele volta e tem com os discípulos. E ele fica 40 dias com os discípulos, ele ascende aos céus, e o Espírito Santo, ele pede que os seus discípulos fiquem, 10 dias ali no cenáculo, e ele volta. No dia de Pentecostes, e o Espírito Santo faz a obra. E assim começa a igreja. E é por causa dessa obra que eu e vocês estamos aqui. Por causa da obra do Espírito Santo, que é feita através de cada um de nós. E é naquele momento de cruz e de humilhação, que cada um passa, irmãos, que Jesus fita os nossos olhos, com um olhar que queima como fogo, e um dos exemplos que na minha mente ficam mais explícitos, quando Pedro nega a Cristo, e Cristo olha para Pedro, e o que Pedro faz? Ele chora e se arrepende. É que se desfaz as nossas máscaras. Então aquele Rodrigo que vocês veem a capa aqui, que consigo criar uma personagem aqui. Cada um tem a sua, e eu não vou falar personagem, não estou falando de fingir, estou falando que nós mostramos que nós somos, mas só realmente Cristo sabe quem nós somos por dentro. Muitos de nós aqui estamos aqui, só Deus sabe como está o nosso coração. Alguém está com problema, alguém está com dificuldade, alguém está doente, alguém, era o último lugar que iria estar, era aqui. Cristo sabe, o Senhor conhece. E essa mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que nós optarmos a sermos como um ladrão. E não tem ladrão bom não, os dois da cruz eram ladrões, que o pessoal, de tradição católica fala o ladrão bom e o ladrão ruim, não existe não, são dois ladrões. São dois homens maus, salvos pela graça. Na verdade foi só um, porque o outro recusou. Então ali um recebeu o chamado. Porque a salvação, irmãos, e a morte de Cristo foi para todo mundo, mas a salvação, infelizmente, não é para todos. Porque alguns vão recusar, alguns vão ouvir e não vão aceitar o chamado. E alguns vão estar no meio, e naquele grande dia o seu nome não vai estar escrito. E
naquele grande dia o Senhor vai falar: aparta-te de mim que eu não vos conheço. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que pensar e nos entregarmos a Deus. E orarmos ao Senhor para que as máscaras caiam diante de Deus. Que o amor incondicional do Senhor, Ele nos constranja. Que Ele possa entrar dentro do nosso peito e arrancar toda a ação do mal das nossas vidas. Tem dificuldade, irmãos, que é só você e Cristo. Tem problemas na vida, irmãos, que nós vamos enfrentar. E todos nós temos problema. Não há nenhum aqui, alecrim dourado, que é blindado, que não vai passar por problemas. Mas a diferença é a forma como nós escolhemos passar por estes problemas. Passamos por essas situações da vida. É crendo em Deus, tendo fé em Cristo, entregando a vida a Ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E Cristo aqui, Ele quebra mais um quesito da espiritualidade com relação à vida futura. Porque Ele quebranta ali o entendimento judaico, que eles acreditam na ressurreição só após a vinda do Messias, no final do tempo. Os romanos, eles criam ali que os salvos, né, eles iriam para os campos elíseos, né? Por isso que tem, igual no filme, a gente vê aquele negócio da pratinha no olho, tem que atravessar de barquinho. E Cristo fala assim: vai estar comigo no paraíso hoje. E todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, estamos sim com o nosso nome escrito no livro da vida para sermos salvos em Cristo Jesus e estarmos com Ele no paraíso. Só que aqui tem uma diferença. Nós não estamos crucificados. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, qual que é a nossa missão com essa informação? Pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nos enchendo do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a delicadeza, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Fugindo da aparência do mal, sendo fiéis a Deus e à sua obra. Porque a obra do Senhor é coisa séria. Entre parênteses, a coisa mais séria. A prioridade de nossas vidas tem que ser ao Senhor. E não estou falando de só estar no templo todos os dias, mas de termos uma vida que é um sacrifício santo e agradável a Deus. Aquele homem na cruz, que teve a humildade, a hombridade, e sim, reconheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador, ele tomou uma decisão em meio a problemas. A vida dele não estava fácil não, irmãos. Que nós possamos fazer isso todos os dias. Que nós possamos optar por Cristo todos os dias. Que nós possamos pedir a Deus que intervenha nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades todos os dias. Que nós possamos viver na presença do Senhor todos os dias. Que nosso pecado possa ser crucificado em Cristo todos os dias. Que nós possamos ressurgir dos mortos todos os dias. E que quando o amor de muitos se esfriarem, não sejam das nossas casas. Não sejam das nossas vidas. Porque a palavra diz, né? Lá em Josué. Cada um faz, vou trazer com palavras do Rodrigo. Cada um faz o que quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que esta vida em Cristo, ela possa trazer, porque essa palavra, ela chegou até a nós aqui hoje. Ela vai chegar a milhares de pessoas. Esse evangelho vai chegar a milhares de pessoas em nome de Jesus. Mas que possa chegar também através das nossas vidas. Que nosso caráter, que a nossa fidelidade, ela possa ser um exemplo. Que vai impactar a nossa comunidade, que vai impactar a nossa cidade, que vai impactar o nosso estado e que vai impactar o nosso país.
O cristianismo, ele é um paradoxo, e Cristo é um paradoxo. Porque no mundo mal, que tudo é relativo, ele traz uma mensagem absoluta. Onde que no mundo todos pregam uma mensagem: fique bem, faça o melhor, seja feliz. Ele fala: nega-se a si mesmo, dê a outra face. Vou repetir: ande a segunda milha. Onde que o mundo nos ensina que os relacionamentos devam ser fluidos, que os relacionamentos eles não devem ter durabilidade. Ele manda nos ter paciência. Ele manda nos ser paciente. Ele manda nos tolerar. A palavra fala de tolerar uns aos outros. Que nós possamos ter este mesmo espírito, que nós possamos ter esta mesma consciência. Que na vida nós possamos estar como aquelas pessoas que estavam perto de Cristo até o final. Homens e mulheres que, independente de qualquer situação, eles se prontificaram a estar com Cristo. E muitas vezes estar com Cristo não necessariamente é estar na igreja. Que nós possamos tirar a nossa religiosidade cartesiana do amor pelos ritos, e não estou falando que não sejam necessários, amém, irmãos? Tem um princípio regulador de culto. Então, a gente chega no culto, né? A gente não fica conversando, a gente fica quietinho, caladinho aqui, louva de pé, né? Abre a palavra, traz a Bíblia, lê a Bíblia. Nós temos que ter uma rotina. Mas eu estou falando que tem pessoas que estão extremamente apaixonadas com o rito. Igual os judeus, eles se perderam porque eles tinham tantos ritos que a piedade ficou de lado. E que nós possamos despir dessa religiosidade que julga algo que não é da nossa conta, porque nós não somos juízes. Não estamos falando de não repreender, porque a palavra, ela nos exorta por si só. E as cartas, né, apostólicas, elas nos ensinam como que se corrige o irmão, se exorta. Isso é um papel da igreja. Tudo com amor, para a edificação do reino. Mas que nós possamos lembrar que nós servimos a Cristo. Que nós servimos algo bem maior que as nossas perspectivas. E que nós estamos conectados a uma cruz, de um Deus que é Deus do infinito, e que optou e decidiu a se fazer homem para nos salvar. E eu estou sendo redundante nessa palavra, porque eu quero que ela fique cravada nos nossos corações, nessa gratidão da salvação de Cristo, e de reconhecermos Cristo todos os dias, e de sermos úteis na sua obra. Que nós possamos, em nome de Jesus, deixarmos de julgar, deixarmos de entrar em assuntos que não são nossos assuntos, de pleitear batalhas que não são nossas batalhas. Nossa batalha é pelo reino e pela expansão deste reino. Muitas das vezes nós queremos estar conectados com homens que vivem no mundo, mas nós somos chamados para algo espiritual. Este mundo acaba, este tempo acaba, os costumes acabam, o que era moral não é moral mais, acaba, as leis acabam, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel e eterna. O pessoal fala, né, com muito amor pela ciência, um amor pelo cientificismo. Antigamente achava que ficar perto de quem fumar era bom para quem tinha bronquite. Hoje descobriu o quê? Que o cigarro faz mal para o pulmão. Mas já se falou isso, ciência. Entende? Então, onde que está a certeza da ciência sobre a palavra de Deus? Então, as pessoas ficavam. Então, o menino que tinha bronquite, ficava um cara lá baforando a cara dele. Vai matar o menino. Aí morreu, não entendeu por quê, né? Morreu de morte morrida, não, porque não sabiam e não tinham conhecimento. Que em nome de Jesus nós possamos nos apegar nos seus estatutos eternos e perfeitos. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender que a exclusividade da palavra, ela é para mim, e ela é para você, e é para cada um de nós. E a palavra nos alcança de maneira diferente. E gostaria de fazer um propósito de oração com os irmãos. Você que sentiu no coração, irmãos, de ser como aquele ladrão que estava na cruz e que viu Cristo e pediu acolhida, que quer morar junto com Ele. Vamos orar nesta noite. Que você que tem uma necessidade, que Deus faça algo especial na sua vida de transformação, para que nós possamos prosseguir na obra do Senhor,
Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido de amor e graça, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Sim, meu Pai, nós estamos lutando contra a nossa carne. Nós estamos lutando contra as coisas deste mundo. Nós estamos lutando, meu Pai, contra as obras de Satanás que vem nos acometer. Ó Senhor Jesus Cristo, nós temos um desafio, meu Pai, de promulgar a Tua palavra. Mas para isso que possam essas ações saírem de nós, do nosso caráter, meu Pai. Sim, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a nossa justiça seja a Tua justiça, meu Pai, e não as nossas opiniões, os nossos preceitos. E que nós possamos ser fiéis à Tua doce e poderosa palavra, aos Teus estatutos. E que Teu Santo Espírito, meu Pai, seja conosco de maneira eterna, em nome de Jesus. Amém? Mediante isso que nós ouvimos, da possibilidade de estarmos com Cristo para uma vida eterna, tem alguém que gostaria de estar aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? O irmão que não é batizado, não faz parte do corpo de Cristo, mas que gostaria de estar aqui recebendo a oração da igreja, para se tornar parte do corpo de Cristo? Amém? Aleluia. Pedido de oração? Pedido de oração, irmãos, nessa noite? Tem, irmão Bruno? Família? O irmão Sérgio pediu oração para o pastor Jair, não é isso? A gente vai estar orando pelo pastor Jair também. Hoje é 30, aniversário do meu irmão. Não, hoje é 29, é amanhã. Não, que é dia 30, é amanhã, em nome de Jesus. Hoje estava confundido. Dia 30. Theo, o João, Laura, para a vovó, Gisele. Para quem? Para sua mãe? Para a avó Rosa? Sim, em nome de Jesus. Felipe. Para o olho? Sim, em nome de Jesus Cristo. Mais algum pedido de oração? Aleluia, oremos. Pai querido de amor e graça, pelo santíssimo nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcance. Se em nome de Jesus Cristo, Senhor, há pedidos aqui, através para a saúde. O Senhor é Jeová Rafael, Deus que cura, e o sangue das suas pisaduras nós seremos sarados, Senhor, e assim nós cremos em nome de Jesus. Traz a cura, ó meu Pai. Sim, meu Pai, peço oração também para os aniversariantes, para o meu irmão que estará, Senhor, fazendo aniversário amanhã, dando, Senhor, anos de vida, saúde, paz, prosperidade. Sim, ouça os pedidos da Tua igreja, meu Pai. Sim, em nome de Jesus Cristo, som dos nossos corações. Sim, traga convertidos à nossa casa. Sim, que nós possamos ter a oportunidade de falar da Tua palavra. Sim, de falar que o Senhor, sim, o Senhor ouve as pessoas que o chamam e que o clamam, trazendo salvação às nossas vidas, ó meu Pai. Sim, é que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, faz mais uma vez. Como é que é? Vamos encerrar o culto, mão de pé. Toda a terra, diga, será cheia do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento de Cristo alcançará a todos. Oh, maravilha! Tua igreja, de novo, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Irmãos, Larissa me lembrou aqui, só compartilhar um breve testemunho. Nós tivemos